Bom, Douglas, um jogo contra o Vitória que passou, que você mais uma vez pôde ajudar o Avaí e agora tem a chance de sair da zona do rebaixamento, ultrapassando o São Paulo, né, um adversário que no momento é direto, contando com outros resultados. Como conter essa ansiedade que já apareceu em outras oportunidades, quando o Avaí teve a chance de sair da zona do rebaixamento e não conseguiu? Olha, em outra oportunidade, um colega de vocês perguntou a respeito da ansiedade, eu falei que eu penso que sinto do nosso grupo que não há essa ansiedade, há sim esse desejo da gente vencer e conseguir sair da zona. Mas a gente tem pensado partida após partida e eu acho que é isso que tem nos ajudado, isso que tem nos dado nos levado a um equilíbrio. E agora a gente tem essa oportunidade em casa, essas duas partidas em casa, primeiramente com o São Paulo, para a gente mostrar esse equilíbrio, mostrar esse crescimento no campeonato e conseguir uma vitória que vai nos colocar, eu não sei se com 100% de chance de sair da zona, mas com certeza nos colocará muito próximo disso. Então, a gente tem pensado partida após partida, a gente sabia que era importantíssimo esse jogo do Vitória e o grupo teve um desempenho muito bom, sobre controlar a ansiedade, sobre controlar a pressão e apresentar um bom futebol. Então, agora é dar continuidade. A gente sabe que esse segundo turno nós temos confrontos diretos, importantíssimos dentro de casa, e a gente fazendo o nosso papel de casa, fazendo bons jogos aqui, com certeza a gente vai estar concretizando a nossa permanência na Série A. Douglas, estava dando uma olhadinha nos jogos do Avaí, né? Por coincidência ou não, desde que tu assumiu lá no Botafogo, o Avaí só perdeu 3 vezes, tem um aproveitamento aí de quase 50%. Se continuar dessa forma, se livra do rebaixamento, né? Por que tu acha que começou um pouco abaixo, se encontrou ali no meio do campeonato e está nessa crescente? Então, a gente tenta, como vocês, entender o porquê e tentar, e principalmente nós entendemos e colocarmos algo de diferente em prática, mas eu acho que é isso que eu coloquei na última resposta, é esse equilíbrio, com certeza o nosso grupo é um grupo que não tem jogadores às vezes que não disputaram, como eu, meu primeiro campeonato de primeira divisão. Eu joguei grandes campeonatos, mas não de um nível como esse. E não só eu, como outros atletas. Então, eu creio que a gente está tendo uma confiança maior, a gente está vendo que a gente está exercendo um bom futebol, está conseguindo, mesmo com as limitações, mesmo diante desses grandes clubes, a gente está se mostrando capaz dentro de campo de enfrentar e de vencer. Então, eu acho que é um crescimento técnico, é um crescimento de entrosamento, é um crescimento de confiança, e isso tudo tem contribuído para que a gente tenha melhorado o nosso desempenho, a nossa porcentagem de aproveitamento no campeonato. E eu penso que não é o limite. A gente está com o pé muito no chão, sabendo que a gente vai ter a pressão sobre nós, vai continuar sendo grande, mas que a gente tem sim hoje, pelos resultados, pelo elenco, por aquilo que a gente está se conhecendo, que a gente tem condição sim de continuar na Série A e almejar coisas melhores aí no campeonato. Ô Douglas, eu queria voltar ainda naquele jogo do Vitória, o lance do pênalti, né, que o Neilton acabou desperdiçando. A impressão que nos passou ali é que você estudou bem a batida dele, porque o movimento que ele fez foi exatamente igual que ele tinha feito uma semana antes, no jogo com o Flamengo, e ele acabou cometendo o gol, e ele fez o gol. E a impressão que passou é que você fez essa leitura e ele viu que você ia para o lado certo. E acho que outro detalhe também, você não definiu para ele teve que mudar de última hora e acabou desperdiçando. Foi mais ou menos por aí? Olha, eu sou um cara que, quando estou na concentração, eu uso o meu tempo lá, sim, para me concentrar no jogo, mas também para estudar os adversários, não só questão de pênaltis, mas de característica do jogador. E eu tive sim a oportunidade de ver os últimos pênaltis que o Neilton bateu. Para mim é a pior batida que existe, né? Ele não porque ele errou, mas a forma que ele bate, uma forma muito difícil, ele vai olhando para o goleiro e é aquele cara que ele não olha só para você, ele espera o teu movimento para tomar uma decisão. E a gente no gol, como a gente tem que fazer uma força muito maior do que ele, uma reação muito mais rápida, né?
eu procurei esperar o máximo ali, passar toda essa pressão para o lado dele e fazer com que isso viesse contra ele, né? Essa calma, esse olho no olho, vamos dizer assim. E esperei ao máximo, eu acho que foi o que mais pesou naquela hora para que ele tomasse a decisão de bater no outro canto e para nossa felicidade, ele errou o pênalti. Ô Douglas, não sei se vocês fazem esse paralelo, mas até como curiosidade, o Avaí já começou melhor do que o primeiro turno, né? Porque primeiro turno o Avaí teve um empate com o Vitória em casa, foi lá em Salvador agora e conseguiu a vitória. E tem 2 jogos na ressacada. Esse vence um dos 2 jogos, já são 5 pontos a mais do que o Avaí conquistou na reta inicial do primeiro turno. Não sei se vocês fazem esse paralelo, se é algo que vocês podem trazer como algo que possa levantar a autoestima dos jogadores também. A gente pode fazer várias análises assim, né, e programar. A gente perdeu tantos pontos, perdeu a oportunidade no primeiro turno, a gente tem no segundo turno, a gente tem esse confronto direto. Mas isso é muita teoria, né? Como eu falei, eu penso que se a gente pensar jogo por jogo, e a gente está mais próximo do nosso, ainda que seja a curto prazo, né, se a gente pensar jogo após jogo, a gente, sem fazer a gente vai ganhar desse, vai perder desse, a gente não sabe como que as equipes vão se comportar contra nós. Os jogos mais difíceis que nós tivemos no primeiro turno foi os times lá de baixo, os jogos que a gente teve mais sucesso foi os times lá de cima. Isso pode se repetir se a gente tiver uma mesma postura contra os times lá de baixo, e então creio que a gente amadureceu, a gente evoluiu, a gente entendeu que cada equipe tem uma característica, uma forma de jogar, e a gente tem que jogar pensando na equipe específica que a gente está jogando, sem planejar muito, a gente perdeu para tal clube no primeiro turno, agora a gente tem que ganhar de todo jeito, ou a gente ganhou, a gente tem que ganhar de todo jeito, ou a gente pode perder. Não, eu penso que a gente tem que analisar partida por partida, momento de cada equipe adversária, e aí sim nos preparar para usar toda a nossa força, a nossa estratégia para vencer o próximo jogo. Douglas, o que tu espera dessa partida contra o São Paulo, considerando que o time também está numa crescente, tem reforços que já estão entrosados ali no time? O que tu espera para essa partida? Olha, apesar de, por ser um jogo de 2 times que estão disputando ali para saírem, né, daquela zona de perigo, a gente poderia achar que vai ser um jogo feio ou algo assim. Eu penso que vai ser um jogo muito disputado, vai ser um belo espetáculo. A gente, até ontem numa entrevista eu falei que quem pensaria, né, que nesse momento do campeonato a gente estaria enfrentando São Paulo nessa posição que eles se encontram hoje, mas a gente está enfrentando eles, e penso que isso a gente pode usar desse momento difícil, né, exercendo um bom trabalho, um bom futebol aqui dentro da nossa casa. Isso pode gerar uma pressão ainda maior para eles. Isso pode nos beneficiar. Claro que a gente não pode esquecer que é uma grande equipe, que tem um elenco qualificadíssimo, né? Como você bem falou, tem reforços. Então, a gente tem que saber usar de uma boa estratégia, sendo o mesmo time guerreiro que a gente tem sido nas últimas partidas, mas usando esse fator de pressão que é muito maior para o lado deles, para a gente conseguir um bom resultado dentro de casa. Pois é, em cima do adversário, né? Além de ser o adversário de domingo, o São Paulo também é a mira do Avaí nesse momento na tabela, né? Porque o São Paulo é o 16º colocado. Com isso, é preciso aumentar ainda mais esse nível de concentração na semana de trabalho, para o jogo também? Não, a concentração é a mesma, a preparação é a mesma. Claro, como eu coloquei, olhando para as características e momentos de cada adversário. É um jogo que nos dá a preparação é a mesma, mas o resultado é diferente, porque como você está enfrentando um concorrente direto, então a tua pontuação já pode, além de você pontuar, você vai impedir que o teu adversário pontue. Então acho que esse é o fator mais determinante de um confronto assim. Mas a questão de concentração, de preparação, vejo que é igual, mas o resultado ele se torna mais expressivo por ser 2 concorrentes diretos na tabela.
do Avaí continuar com essa consistência defensiva em boa parte dos jogos, né, sem sofrer gols, enfim. O Avaí teve alguns jogos que sofreu mais gols do que o normal, né? O próprio jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo aqui contra o Curitiba. A que você atribui esse número alto de gols em uma partida apenas? É a questão do Avaí sair atrás do marcador, buscar o resultado, não conseguir, aí se abrir um pouquinho, sofrer os gols, porque o torcedor do Avaí não está acostumado a ver tantos gols sofridos numa mesma partida. A gente tenta analisar o porquê, né? Eu penso que o jogo dentro de casa, a gente teve que tomamos um gol muito cedo e aí tivemos que tomar uma postura mais ofensiva, sair um pouco das nossas características, isso nos prejudicou. O jogo do Atlético foram gols muito atípicos, né, no futebol e lances que acabaram favorecendo muito mais o Atlético do que nós. Na dúvida, acabou o Atlético sendo marcado para eles e aí acabou se tornando um placar mais elástico. Mas tudo serve para que a gente venha ser uma equipe melhor. A gente sabe que não foi só pelos gols que a gente perdeu, também a gente não teve uma escolha, vamos dizer, correta na partida ou algo assim, ou tivemos uma postura diferente. Então, a gente fica triste pelas essas derrotas, principalmente a gente que é ali de trás, né, de sofrer muitos gols. Mas eu penso que a gente tem uma equipe madura, um grupo maduro que sabe usar desses tropeços para levantar ainda mais forte e ainda mais preparado para a sequência do campeonato. São 2 partidas seguidas dentro de casa, então dá para entender que esse é um jogo que pode marcar essa virada do Avaí na competição? Continuidade de uma virada, né? Porque a gente, a torcida, e eu penso que pela opinião da imprensa também, se falava muito, né, porque vocês analisam mais a questão de estatística, de confrontos, né? O Avaí não ganha de concorrentes direto, né? E aí a gente pega um Vitória que estava embalado de duas vitórias, jogando em casa, né, com o Barradão lotado. Então, o Avaí não vai ser agora. E a gente foi lá e mostrou que a gente sim tem capacidade, tem elenco e tem força para vencer os lá de cima, os lá de baixo. Então, mudou o turno, a gente conseguiu evoluir nessa questão de saber enfrentar, cada adversário, independente se fora ou dentro de casa, se nas primeiras colocações ou nas últimas da tabela. Então, é uma evolução e a gente tem que, agora em casa, nessas oportunidades que nós vamos ter contra adversários que estão muito próximos de nós na tabela, fazer o nosso papel de casa com o apoio do nosso torcedor e aí sim a gente conseguindo essas vitórias, conseguindo esses bons resultados e não deixando essas equipes pontuar também, isso nos vai colocar, certeza que nos vai levar a uma posição melhor na tabela, né? E aí a confiança aumenta, o torcedor também vem mais nos apoiar. Então a expectativa é de um início de turno aí muito bom, mas tudo depende do nosso desempenho, dos nossos resultados aí dentro de casa. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu, tchau.